De capítulo 20, amém? Algumas coisas que nós vamos aprender aqui sobre a palavra de Deus, porque o Cordeiro venceu, e Ele venceu para todo sempre, amém? Aleluia. Amados, deixa aberto aí em João capítulo 20, nós vamos iniciar no verso 11, e depois a gente volta um pouquinho para trás, e assim a gente vai indo, amém? Coloque a mão sobre a palavra de Deus. Deus, Pai Santo e Pai querido, estamos aqui nesta manhã, Pai, para celebrar o Teu santo nome, para Te adorar e Te louvar, mas tão somente queremos nos assentar diante de Ti, para, meu Deus, ouvirmos a Tua voz e termos o direcionamento sobre nossas vidas. Estamos aqui nesta manhã para nos alimentarmos daquilo que nos sustenta, daquilo que nos dá graça, daquilo que nos guarda, que nos dirige, que é a Tua presença, que é a Tua palavra, Senhor. Então liberta, meu Pai, as nossas vidas da incredulidade, liberta, Espírito Santo, nosso entendimento, meu Pai, sim, para que nós venhamos entender e compreender as palavras do Senhor. A igreja diz amém. Amados, quando nós trazemos a palavra de Deus, é necessário que você também se esforce um pouco para poder compreendê-la. Sabe por quê? Se nós apenas lermos a palavra de Deus sem entendimento, sem revelação do Espírito Santo, ela vai ser apenas uma história na sua vida. Ela vai ser apenas mais uma informação a qual o seu cérebro está captando. Mas a partir do momento que você entende que isso aqui precisa ser aplicado na sua vida, e você permite que o Espírito Santo te traga entendimento e revelação, ela deixa de ser apenas uma história e passa a ser uma direção de vida para a sua vida. Talvez a resposta que você precisa é apenas um entendimento para você ser liberto daquilo que te prende, amém? E vamos aprender um pouco aqui com Maria Madalena e os discípulos do Senhor Jesus. Verso 11 do capítulo 20 diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixando-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei aonde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás, viu Jesus de pé, mas não o reconheceu, que era Jesus. Amém? Dá uma pausa por aí. Amados, o que nós precisamos, para nós entrarmos no contexto, está aqui Maria Madalena, ao sábado, pós a crucificação de Jesus, e está ela ali chorando, no sepulcro, talvez por desespero, talvez pelo momento do luto, da dor, a qual eles estavam vivendo ali, na morte, na crucificação de Jesus. E ali a Bíblia relata que ela estava lá, ela permaneceu no sepulcro, chorando. E tem algumas perguntas que, lendo a palavra de Deus, eu questionei o Espírito Santo, mas por que ela permaneceu? Qual que é o motivo dela ficar ali, junto à entrada? Ela já viu que o corpo não estava ali. E algo que, estudando a palavra de Deus, eu entendi que tinha um propósito dela ter permanecido aqui naquele lugar. Ela não ficou por um acaso. Maria Madalena, a gente vai retroceder um pouco da história para nós entendermos, mas o fato dela se manter ali, na entrada, olhando para o sepulcro aberto, chorando, talvez se questionando, talvez procurando entender o que estava acontecendo, eu entendi que Deus tinha
algo maior para ela naquele lugar. E gozado que pelo fato dela permanecer naquele lugar, no verso um pouquinho à frente, do verso 12, diz que ela viu 2 anjos. Eu entendo que ali Deus já estava se revelando a ela. Sabe por quê? Porque ela se manteve firme no propósito. Talvez eu e você, nós queremos ter a revelação de Deus, queremos ter experiências com o Espírito Santo, mas eu e você, nós não temos essa permanência, essa persistência naquilo ao qual foi colocado no meu e no seu coração, que é o propósito de Deus. E você vai entender que para ela foi algo especial. E um dos anjos pergunta para ela: por que choras? Qual que é o motivo de você estar chorando? E eu fiz essa pergunta. Por que na palavra de Deus, os anjos fizeram essa pergunta? Quando você faz uma pergunta, você quer de volta uma resposta. E você já se perguntou, nós já lemos esse contexto, essa história inúmeras vezes aqui na igreja. Mas você, no seu íntimo, você perguntou o porquê que ela estava chorando? Ou por que o anjo perguntou por que ela estava chorando? E qual foi a revelação no teu coração? Está aí a diferença. Muitas vezes nós queremos a resposta rápida. Talvez nós queremos ouvir a Deus, entender as coisas de Deus, sem antes questionar e se dedicar. Falar: Senhor, revela o meu coração. Nesta manhã eu não sei o que Ele vai falar contigo, mas eu sei que Ele vai falar. Então fique atentos, permaneça no propósito, seja firme, assim como Maria foi, para que o Espírito Santo possa te revelar também algo que não foi revelado aos outros discípulos. Amém? Só para vocês entenderem, volta aí uma folhinha para trás no verso 1. Capítulo 20, verso 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro. Quando? Primeiro dia. E que hora? De madrugada, bem cedo, ou nas primeiras horas, sendo ainda escuro, e viu que a pedra fora removida. Então correu e foi ter com Simão e Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, que é João, amados. Eles disseram: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E baixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, e que não estava junto com os lençóis, mas sim deixado num lugar à parte. Então também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido as Escrituras, que era necessário ressuscitar dentre os mortos. Verso 10: e voltaram os discípulos outra vez para casa. Amados, aqui é o início do contexto ao qual nós estamos lendo, que relata que Maria Madalena, após a crucificação, nós sabemos que naquela época, por costumes, eles guardavam o sábado. Então no sábado não havia atividade, e pela correria da crucificação de Jesus, faltou uma parte do processo, a parte das mulheres derramarem, ali todo o nardo. E eu fico imaginando e me perguntei: quem era Maria? Qual que era a motivação dessa mulher de querer tanto servir ao Senhor? Tentando imaginar a preocupação, a ansiedade desta mulher. Ela não via a hora de virar o sábado para o domingo, para poder estar junto ao corpo de Cristo, ali, morto no sepulcro, para terminar um processo. E amados, se nós começarmos a tentar entender um pouco sobre essa ansiedade, esse anseio de querer fazer algo, de poder servir ao Senhor,
não é o motivo e não é também a direção dessa ministração, mas vale um adendo. Maria Madalena, com essa atitude, ela nos condena a muitos nesta manhã. Você vai entender o porquê. Maria sabia que Jesus já tinha sido morto? Sabia? Amém. Então ela sabia que ela não enveria mais Jesus. Mundo físico, ela sabia que Jesus não estaria mais ali, que Jesus não o abençoaria, não daria nada em troca, porque Jesus já não estava mais ali. Mas mesmo assim, a motivação do coração dessa mulher era servir, mesmo sabendo que não receberia nada em troca. O que ela nos condena é que muitas vezes eu e você, nós estamos na presença de Deus, nós nos colocamos diante da presença do Senhor, diante do altar, buscando a Deus, não por gratidão, não por reconhecimento daquilo que Ele é, mas porque nós temos algo, nós temos um interesse diante da parte de Deus. Nós precisamos entender que o nosso coração de gratidão é aquilo que vai fazer total diferença na presença de Deus. Ei, igreja, quanto tempo faz que eu e você, nós adentramos diante de Deus para pedir e não para servir a Deus? Duro, né, amados? Só que graças a Deus, o Espírito Santo nos traz essas coisas para nós podermos realinhar as nossas atitudes, nossos pensamentos. Amém? O reino de Deus, ele é um reino vivo, ele é dinâmico, onde todos os dias você pode fazer as coisas certas, todos os dias você pode escolher, você pode se decidir, se posicionar, em seguir a maneira que você está vivendo, ou se consertar, para poder viver o algo novo, algo que Deus já criou, já estabeleceu sobre a sua vida. Amém? E aqui o decorrer da história, você vê que algumas traduções falam na primeira hora do dia ou de madrugada. Talvez essa mulher nem dormiu no sábado, amados, esperando a hora de enviar 0 horas para poder sair de lá e não descumprir com o que era o costume, o que era uma lei. Então, se eu e você colocarmos nosso coração de não ferir os princípios estabelecidos por Deus e assumirmos o propósito de Deus, eu e você vamos viver algo sobrenatural da parte de Deus. A sua motivação tem que ser Cristo e não os homens. Amém? Então correu, foi falar com os discípulos. Amados, veja bem, Maria também era seguidora de Jesus, é ela quem sustentava boa parte do reino ali, que ajudava juntamente os discípulos financeiramente, e ela sempre estava com Jesus. Mas olha a honra a qual Maria teve, de enxergar um dos grandes feitos ali naquele momento. Aí a gente retrocede um pouco lá em Mateus capítulo 28, que vai falar sobre a remoção da pedra. Mas quero que você entenda, amados, algo que o Espírito Santo permitiu que viesse estar escrito nas Escrituras, para que eu e você venhamos entender algo no dia de hoje. Maria, ela sabia que naquela ocasião, pelos fariseus, eles pediram para que Pilatos colocasse uma grande pedra sobre aquele sepulcro, amém? De medo que os discípulos fossem de madrugada, roubassem o corpo, enfim. Isso vocês sabem. E Maria também tinha esse sentimento, ela tinha isso na cabeça dela. Agora eu te pergunto, por que Maria levantou de madrugada sabendo que aquela pedra estaria lá, bloqueando a entrada dela ao sepulcro? Você fez essa pergunta, tentou entender qual que é a lógica de Maria, e em sair de madrugada no primeiro horário, onde não teria ninguém, a não ser os soldados ali guardando. Você acha que ela teria um passaporte único para poder entrar nas escondidas? Só que Maria, ela não se preocupou com as dificuldades daquele momento.
Maria não se importou com aquilo que ela estava vivendo, ela não se importou com um bloqueio físico. Ainda assim ela chamou as mulheres e falou: vamos até lá, não importa o que vamos encontrar, mas vamos até lá. Talvez está aí a grande diferença entre você ficar questionando: eu não estou vendo saída, eu não estou vendo uma porta aberta, isso aqui não vai dar certo, eu estou vendo que não vai funcionar. Ei, quando Deus quer que funcione, vai funcionar. Só que a grande diferença é eu e você acreditarmos na promessa do Senhor. Maria, ela presenciou juntamente com os apóstolos em 2 ou 3 vezes que Jesus falou, não por parábolas, mas falou de maneira clara, que ao terceiro dia Ele iria ressuscitar, ao terceiro dia Ele iria vencer a morte. E talvez ela pegou essa palavra, e ela sabia que Jesus iria ressuscitar. Talvez fisicamente ainda tinha dor, tinha um choro do luto que ela estava vivendo, mas ela não deixou que isso a bloqueasse, ela não deixou que as coisas terrenas viessem impedir o mover de Deus sobre a vida dela. E agora eu te pergunto, qual que é a pedra que está te bloqueando? Qual que é a pedra que está impedindo os seus sonhos? Qual que é a pedra que está impedindo do seu ministério, dos propósitos de Deus sobre a sua vida? Ei, não questione, apenas vai. Se Deus mandou você ir, vá. Se Deus te deu a direção, vá. E Ele fará a parte dele, que é o milagre. E quando Maria chega lá, ela é surpreendida, porque houve um grande terremoto naquele lugar, e a pedra foi rompida. Anjos do céu desceu naquele lugar, e abriu o caminho, aonde os olhos dela enxergavam que tinha uma parede. Que nessa manhã o Espírito Santo possa abrir os seus olhos, e você venha ver o sepulcro da sua vida se abrindo, o milagre de Deus se manifestando em sua vida. Apenas vá. Eu marquei aqui como introdução a madrugada. Maria entendeu isso como uma oportunidade de ser a primeira em estar na presença de Deus. Igreja, você tem aproveitado a oportunidade? O Espírito Santo tem te dado condições e tem dado circunstâncias para que você seja o primeiro a estar na presença dEle. E qual tem sido a sua decisão? Eu não estou falando em chegar atrasado no culto, não estou falando em chegar atrasado nos compromissos do reino. Isso é melhor a gente nem comentar, mas seria obrigação minha e sua estarmos aqui antes mesmo dele chegar. Mas o que eu quero te falar é que o Espírito Santo tem ansiado para que você seja o primeiro a iniciar um relacionamento com Ele. E quanto tempo, amados, nós temos batido nessa tecla, nós temos falado com a igreja. É momento de nós gerarmos intimidade, é momento de nós gerarmos um momento onde eu possa falar com Ele, Ele possa falar comigo. Mas o problema é que entra dias e sai dias e nós não mudamos esse pensamento, nós não tomamos uma postura em nossas vidas. Entra ano e sai ano, estamos encerrando 2025, e muitos de nós, infelizmente, estamos encerrando o ano da mesma maneira que nós começamos. E nós vamos questionar a Deus em 2026, chorando aos pés dele: Senhor, mas não funcionou, não consegui, não deu certo, eu não conquistei, a palavra que você lançou lá atrás não se cumpriu, porque eu e você, nós não nos posicionamos. Aquilo que Deus nos abençoou, aquilo que Ele já falou sobre nós, já foi consumado, a parte dele Ele já fez. Você só precisa receber, você só precisa se posicionar diante do reino. Ele não pede muita coisa. A única coisa que o meu Pai,
o teu Pai está pedindo é o teu coração, é a sua dedicação ao reino dele. Não se preocupe com as outras coisas. Enquanto eu e você ficarmos preocupados com as coisas terrenas, com aquilo que nós iremos querer conquistar ou não, ele não vai acrescentar em nossas vidas. Sabe por quê? Porque você vai dar honra sobre o seu esforço, você vai dar honra sobre a força do seu braço, sobre a sua conquista, sobre o que você conquistou. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Buscai a mim em primeiro lugar, seja o primeiro, que eu venha ser o centro da sua vida, e as demais coisas eu vou acrescentar. É Ele quem acrescenta na sua vida e não é você. Pare de querer ser Deus, você não é Deus, você é filho dele. Aquilo que Ele tem para te dar é muito maior daquilo que você pensa, é muito maior daquilo que você briga todos os dias para tentar conquistar. Ei, amados, descanse em Deus. Está na hora de nós abrirmos o coração e falar: Senhor, faz de mim aquilo que Tu queres. Deus, governe a minha vida, pega essa direção, pega esse GPS e faz aquilo que Tu queres. Como eu e você vamos viver algo novo de Deus, se estamos vivendo na vida velha, na vida antiga, nos pensamentos antigos. Nasceu assim, tem que ser assim. Eu aprendi assim, tem que ser assim. Ei, você aprendeu, talvez você aprendeu da maneira errada. Chegou o momento agora de você aprender o certo e fazer o certo. Só que permita viver o novo, permita ser diferente, permita o Espírito Santo te moldar e te direcionar a outros caminhos. Senão nós vamos ser uma igreja velha, uma igreja morta, uma igreja onde não há a presença do Espírito Santo. As águas se movimentam, as águas se mexem, mas eu e você ficamos à margem, eu e você ficamos apenas olhando o movimento acontecer, e nada acontece comigo, nada acontece com você, porque eu e você não permitimos que as coisas do Senhor aconteçam em nossas vidas. Amém? A pedra do sepulcro era o obstáculo, a qual não impediu Maria. Se confiarmos no propósito e seguirmos o Senhor e descansarmos nele, a mão do próprio Senhor estará sobre nossas vidas. Ele enviará anjos para o milagre acontecer, amados. Eu fico imaginando, Deus, ou por que nós não enxergamos os milagres do dia de hoje? Deus, o porquê que naquela época acontecia tantas manifestações? A sua palavra diz que se eu e os meus irmãos, se vocês, igreja, crescem em Cristo, coisas muito maiores nós faríamos no nome dele. Aí eu te pergunto, o que nós estamos fazendo hoje, nos dias de hoje, é bem maior daquilo que Cristo fez aqui nessa terra? Não, amados, a resposta é não. A resposta é que nós não estamos fazendo 1/3 daquilo que Jesus fez em 3 anos. Sabe por quê? Porque eu e você não estamos vivendo essa promessa, porque eu e você não estamos vivendo aquilo que a Bíblia diz que devemos viver, porque eu e você, nós ouvimos a voz de Deus, mas nós não demos crédito na palavra dele. Aí entra ano e sai ano, e o reino de Deus está ali, numa gavetinha, guardado, bloqueado, super protegido. Aí eu e você, nós não desenvolvemos. Aí eu e você não crescemos espiritualmente. Nós vivemos sempre de cabeça baixa, sempre questionando, sempre correndo atrás das mesmas promessas, das mesmas frases. Toda a nossa oração é sempre a mesma petição, é o mesmo pedido, é o mesmo sentimento. Ei, Deus já sabe o que você vai pedir, Ele sabe a angústia do seu coração, Ele sabe aquilo que você chora, Claudinha, Ele sabe aquilo que você pede, Renato. O problema é que nós não descansamos, nós não entregamos para Ele fazer a boa obra. Vamos mudar nessa manhã, amados.
Vamos nos posicionar na presença de Deus. Verso 5. E abaixando viu lençóis de linho, todavia não entrou. Amado, tentei entender. Você imagine, vai Pedro e João, não sei por qual motivo, talvez que o Espírito Santo revele na sua vida sobre isso. 2 discípulos saem para um sepulcro, e a palavra de Deus diz que o discípulo que Jesus amava, João, partiu em disparada à frente de Pedro. Talvez ali começou a maratona, amados. E João chega, vê o sepulcro aberto, dá uma olhadinha, viu que o lençol estava ali e não entra. Amado, se pergunta, você sai correndo, passa à frente de Pedro, chega no lugar e não entra. Por que, Luciano? Não sei, talvez uma questão física, talvez João era mais novo, talvez João entendeu como respeito, esperou a Pedro, que era mais velho, adentrar. Eu não sei, mas eu quero tirar daqui algo para a minha vida, que muitas vezes o chegar primeiro não quer dizer que você vai entrar. Talvez se você for mais cauteloso, talvez se você ir sem pressa, mas ir com um propósito, talvez você vai adentrar dentro do sepulcro. Essa foi a revelação que Deus me deu, e isso foi o que eu tirei de conclusão para a minha vida. Quantos de nós hoje, nesse mundo maluco, nesse mundo onde tudo é para ontem, nós temos vivido numa loucura de que tudo tem que acontecer, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser para ontem. Infelizmente nós temos replicado isso também para o reino de Deus. Tudo que nós fazemos, nós queremos fazer correndo. Estou mentindo? Estou mentindo, igreja? Aí eu preciso ir porque eu tenho já um compromisso, 5 minutos, tá? Aí eu vou lá, mas só uma passadinha e já estou indo embora. Quantas oportunidades eu e você nós temos perdido pela correria maluca da nossa vida. O tempo somos nós que fazemos. Talvez Pedro ele não se importou, ele foi no ritmo dele, mas ele completou aquilo qual ele foi fazer. Amém? Esse é só um pensamento. Então Simão Pedro seguiu, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. Mas aí tem algo especial aqui, verso 7. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Eu creio que você já ouviu essa ministração, talvez muitos ainda não tenham entendimento, mas esse lenço, ele simboliza algo de especial aqui nesse contexto. Naquela época, amados, a tradição era que quando um senhor estava sentado à mesa, e por algum motivo ele saísse, ele deixava o lenço dobradinho do lado, sinal que ele voltaria para o seu servo. Pega a visão. Quando João adentra o sepulcro, ele percebe que do lado dos lençóis havia um lenço dobrado. Esse lenço estava na testa, na cabeça de Jesus. Ou seja, aquele corpo não foi roubado, aquele corpo não foi removido dali. Alguém estava ali, alguém preparou aquele lugar, alguém pensando na igreja, pensando nos seus, teve o cuidado de tirar o lenço, dobrar o lenço e deixar uma mensagem: ei, eu voltarei a favor da minha e da sua vida. São esses detalhes que acontecem em nossas vidas, que nós temos deixado passar.
São esses pequenos gestos, essas pequenas circunstâncias, que muitas vezes Deus, o Espírito Santo, tem falado conosco, e nós temos passado batido, e não temos dado ouvido, não temos dado importância àquilo que o Espírito Santo está falando. Era só um lenço, mas aquele lenço falou tudo, aquele lenço só confirmou a palavra dele, Mário, a qual ele falou tempos atrás, que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Pode passar o tempo que for, pode haver a dificuldade que for, pode ter a tempestade que tiver, a palavra dele jamais vai passar batida. Eu quero ativar em você, igreja, que o Espírito Santo tem essa autoridade, tem essa autonomia, de ativar de você novamente as promessas a qual foram liberadas sobre a sua vida, e por circunstâncias, você deixou isso passar batido. Ei, nessa manhã, o sepulcro está aberto, para você contemplar aquilo que Jesus venceu no Calvário, que foi a morte. Ei, aquilo que tiver morte sobre a sua vida, eu declaro que haja vida. Aquilo que há escuridão, eu declaro a luz de Cristo. Aquilo onde há tristeza, eu declaro nessa manhã a alegria do Senhor sobre a sua vida, porque Ele está vivo, porque Ele ressuscitou, Ele venceu a morte ao terceiro dia. Amor meu e amor de você. Será que você pode contemplar a Ele por isso? Será que você pode ser grato a Ele por este ano, Ele ter te sustentado, Ele ter te carregado, Ele ter te direcionado, onde momentos que ninguém estava ao seu lado, momentos que só você penou, só você passou por lutas, só você passou por provações, e não tinha uma mão amiga para segurar, mas Ele estava lá, olhando e cuidando de ti, como um pai cuida do seu filho. Gratidão, amados. Era essa a motivação que Maria Madalena tinha. Gratidão pelos grandes feitos que Ele já tinha feito, por ela e por aquilo que ela tinha presenciado. Amém? E voltaram, verso 8, então entrou também outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Aí João entra posteriormente a Pedro, vê também e crê, aquilo que Jesus já tinha falado, que Ele ressuscitaria. Aí verso 9 diz assim, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar dentre os mortos. Verso 10, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Amados, olha só esse trechinho do verso 9. Não tinham compreendido as Escrituras. Amados, quanto de nós não temos compreendido o que a palavra de Deus diz? Você ter apenas uma Bíblia dentro da sua casa não te faz diferente dos demais. Você ter uma Bíblia instalada no seu aplicativo não te faz diferente dos demais. Você ter a Escritura não quer dizer que você se alimenta dela. Você não se alimentando, você não vai ter a compreensão daquilo que a palavra de Deus fala sobre a minha vida. E eu te pergunto, qual que é o direcionamento? Para onde você vai? Como você vai? Qual o caminho você deve andar? Aí você começa a responder muitas perguntas que você faz ao longo de nossas vidas. Por que as coisas não funcionam na minha vida? Por que as coisas não acontecem? Por que eu não consigo alcançar aquilo que eu almejo? Porque você não tem um direcionamento do Espírito Santo. Porque você não compreendeu a voz dele. Você não ouviu, você não conhece a voz de Deus. Isso é muito triste, amados, porque nós estamos num grupo de pessoas
onde boa parte já era para ser mestre na palavra, incluindo eu. E muitas vezes nós deixamos em segundo plano, e muitas cagadas, muitas tribulações, muitas adversidades que Deus permite nós passarmos, é porque nós procuramos essa dificuldade. Mas como assim? Quando você escolhe o caminho errado, você está dando autoridade para a adversidade vir. Você escolheu, foi decisão sua. E ninguém escolhe andar errado, ninguém escolhe passar por lutas. Alguns sim, mas a grande maioria toma rumos por falta de entendimento e compreensão da palavra. E essa falta da compreensão, sabe o que fez esses discípulos fazerem? Eles voltaram para casa. Ok, eu vi o que aconteceu, e beleza, e ficou naquele questionamento. Foram para casa, voltou ao normal, voltou a viver a vida que estava vivendo. Quantas vezes nós saímos daqui, amados, e chegamos em casa, no domingo, ou na quarta-feira, uma palavra abençoada que foi na quarta-feira, de renovação de força. E nós chegamos em casa e voltamos novamente à fraqueza. Sabe por que isso acontece? Porque não houve compreensão. Fique imaginando, amados, você viveu ali os 3 anos junto com Jesus, vendo maravilhas, grandes feitos, presenciando milagre, ocorrendo milagre de dia e de noite. Aí você vai abatido, dias você chorou, você está triste, deprimido pelo que aconteceu, porque o mestre partiu, porque o mestre não está mais do seu lado, aquele que te guiava, aquele que te cuidava, não está mais fisicamente ao seu lado. É entendível sim a angústia daquelas pessoas, de um ente querido que não está mais do lado. Mas você não acha que a motivação deles era para ser diferente? Você vai até o local onde Jesus estava, você vê que ali está o lenço, ali tem uma mensagem que Jesus voltaria. Talvez, eu não sei se eles lembraram de que Jesus falou: no terceiro dia eu ressuscitarei. Amados, não tem como entender que eles voltaram para casa e não houve nenhum registro, não houve nada de alegria, não houve nada tipo, de uma grande manifestação de uma graça deles, saindo anunciando o que tinha acontecido. Não, saíram calados. Ei, quantos de nós recebemos milagres de Deus? Quantos de nós presenciamos o Senhor manifestando na nossa casa, na nossa vida, por amor aos nossos, e nós ficamos calados, nós voltamos para a nossa vida, nós não damos ênfase àquilo que Jesus tem feito, tem se manifestado. O porquê, amados? Será que nós não entendemos a palavra? Será que nós não temos a compreensão do que é o Evangelho, do que é o Reino, sobre anunciar a palavra de Deus? Olha o campo missionário que nós temos aqui na frente agora. Dá uma olhada no que o Senhor permitiu que acontecesse. E sabe onde estava a nossa motivação no sábado, na sexta? De estarmos em casa, fazendo aquilo que era interesse nosso, fazendo aquilo que nós precisávamos fazer, tentando acrescentar algo em nossas vidas. Só que isso aqui estava lotado de gente entrando e saindo, e não tinha um louvor, não tinha um cristão entregando o panfletinho: Jesus te ama. Não tinha uma placa nossa fabricada por nós: Jesus te ama. Se precisar, tem um lugar aqui aonde Ele está presente. Essa é a motivação que nós não temos, essa compreensão que nós não entendemos, ou nós não aceitamos. Isso é triste, porque como nós queremos fazer algo bem maior do que aquilo que Jesus fez. Será que se os discípulos daquela época, aqueles que o amavam, aqueles que o seguiam, será que se fosse no dia de hoje, eles não estariam aqui, fazendo o reino de Deus, propagando, anunciando o Evangelho? É uma manhã para a gente repensar, amados, se realmente o sepulcro vai se abrir sobre nossas vidas ou não.
Amém, amados? A compreensão, a não compreensão fizeram que os discípulos voltassem para trás. Só que aí a gente retorna onde nós começamos, no verso 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Amados, agora você vai entender a grande diferença. Por que os anjos, por que Jesus se revelou primeiramente a Maria e não aos discípulos? Pela lógica da coisa, não era para Jesus, os anjos ali, se manifestar nos discípulos? Pelo fato dos discípulos serem os 12 separados, caminhavam com Jesus? Pela lógica, Natália, faria muito mais sentido. E eu fiquei questionando a Deus, mas o porquê? O que eu preciso saber que eu não estou enxergando? Talvez a grande diferença foi que Maria Madalena estava com o coração ansiando por servir, ansiando por estar perto ao Mestre, independente como, independente se ele estava vivo ou estava morto, ela queria estar lá. Ela ansiava estar junto ao Mestre. O coração de Maria era um coração grandioso, um coração, disposto a servir. Maria foi uma das poucas que acompanhou o processo inteiro da crucificação. Enquanto Pedro negava a Cristo, Maria estava lá, chorando, com o coração quebrantado, mas ela estava lá. Sabe o que eu e você temos que aprender com essa mulher? Que chorando ou não, doendo ou não, perdendo ou não, nós precisamos estar na presença do Mestre, porque só Ele tem condições de tirar essa angústia que é no meu coração. Só Ele tem condições de colocar alegria aonde as coisas não mais nos preenchem. Quantas pessoas bem-sucedidas, amados, têm de tudo, só que vivem angustiados, vivem abatidos, ou vivem deprimidos. Amados, eu recebi uma notícia essa semana que uma das pessoas que a gente convive, é do nosso convívio, teria, amados, condições de ter, ou já teve condições de ter tudo que almejou, já foi aonde queria ir, aproveitou a vida que queria aproveitar. Hoje era para ser um empresário assim, com uma rede gigante, e por uma decepção, essa pessoa tentou tirar a vida. Aí eu te pergunto, cadê a alegria dentro do coração dessa pessoa? Talvez eu e você nós ficamos cabisbaixo porque o meu carro não é o melhor carro do ano, porque a minha casa não é a melhor casa, porque o meu emprego não é o meu melhor emprego. Mas ainda assim você tem alegria, ainda assim você tem motivo de viver, ainda assim você tem motivo de batalhar, de conquistar, ir atrás, pagar o preço, mesmo não tendo essas coisas. E contrapartida, tem pessoas que têm tudo, mas estão tentando tirar a vida, porque não tem aquilo que você tem, que é a presença do Espírito Santo. Então, amados, não importa, seja com choro ou sem choro, busque, vá até a presença do seu Mestre, porque Ele está te esperando. Amém? Enquanto Pedro e João voltou, Maria ficou ali e permaneceu, e aonde ela teve a revelação. Maria almejava servir a Deus, servir por gratidão e não por interesse. E olha que ela fala no verso 15, perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu tiraste, me diste onde puseste, e eu levarei. Amados, eu não sei por que o jardineiro entrou nessa história.
mas tinha um jardineiro lá. Não sei se ele tinha alguma atribuição ou ele cuidava do espaço, mas não é isso que eu quero dizer contigo. O que eu quero falar é o seguinte: Maria, ela andava com Jesus. Maria, desculpa, Lu, ela vivia dia a dia com Jesus. Ela tinha um relacionamento, ela sabia quem era o mestre. E naquele momento, ela não reconheceu o seu mestre. Talvez pelo corpo que já não era mais o mesmo. Talvez pelo processo da ressurreição. Mas olha que importante, quando ela fala assim: eu não, onde puseste e eu levarei. Eu levarei. Ela não estava preocupada aonde estava o corpo de Jesus. Ela não estava preocupada se estava longe, se estava perto, ou se ia ter alguma dificuldade ou não. Naquele momento, quando ela achou que era o jardineiro, ela se prontifica: fale aonde o Senhor colocou e eu irei buscá-lo. Cara, é um outro tapa que nós recebemos da palavra. Hoje nós tentamos dar desculpa em tudo, nós tentamos arrumar compromisso em tudo, nós tentamos dificultar a nossa busca do Senhor. E Maria Madalena, aos prantos, independente do que ela ia passar, ela falou: fala que eu vou. Amados, olha o coração dessa mulher, olha a disposição que essa mulher tem de estar junto ao corpo do mestre. Nós estamos falando aqui sobre o corpo de Jesus, Jesus morto. Ela não tinha visto ainda a ressurreição do Senhor, mas olha a gratidão que essa mulher tem no coração, de pagar o preço que for, para estar perto do seu mestre. Ai, amados, será que se a gente juntar todo mundo aqui, a gente chega próximo ao coração de Maria, pela disposição e a gratidão que essa mulher teve? Verso 16, disse Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Amados, a gente encaminha para o fim, mas presta atenção nisso. Disse Jesus: Maria. A partir do momento que Maria ouve a voz do seu mestre, ela o reconhece como mestre. Aqui, amados, está o grande segredo, está a grande diferença, que se eu e você entendermos, o pastor Everaldo ministrou na palavra do louvor, apenas uma palavra. Você só precisa estar atento à palavra de Jesus. Jesus, nessa manhã, Ele te chama pelo teu nome, para que você o reconheça como o Senhor da sua vida. A palavra do Senhor, a voz dele, trouxe identidade àquilo que Maria não estava reconhecendo. Talvez o que eu e você nós precisamos, talvez nós entramos nesta manhã, nós estamos vivendo dias de nossa vida que nós não conseguimos mais enxergar Jesus. Nós estamos vivendo no dia a dia, nessa loucura, e não conseguimos mais entender quem é o Espírito Santo, aonde está o Espírito Santo na minha vida. Talvez você já se perguntou, mas cadê Deus na minha vida? Ele sempre esteve aí. O problema é que você não mais ouviu a voz dele, e através da voz dele que ele vai se revelar a identidade de Cristo. Talvez o que você precisamos é parar um pouco e começar a ouvir, a entender a voz de Deus em nossas vidas. Amém? Quantos aqui nessa manhã querem ouvir a voz de Deus? Digam amém. Que bom, amados. Começa por aí, querer. Maria Madalena, ela não só quis, mas ela foi ao encontro. Maria Madalena, ela pagou o preço. Ela nem se importou com o preço,
ela estava disposta. Sabe, quando todas as pessoas falam: Natália, não vai dar certo, abandona. Luciana, esquece, isso não vai mudar. Não dê ouvido. Apenas vá na direção do Espírito Santo, que Ele se encarrega do resto. Deus quer que eu e você venhamos viver a vida de Cristo. Eu e você, nós precisamos viver, contemplar, reconhecer que Cristo venceu a morte e Ele vive sobre a minha e a sua vida. Amém? Amém, amados? Aí Jesus continua a conversa aqui com Maria. Recomendou Jesus: não se detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e dize-lhes: subo para o meu Pai, o vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, e viu ao Senhor, e contava que lhe dissera estas coisas. Amados, olha a diferença. Olha aqui o quanto Jesus honrou essa mulher. Olha, agora que você reconheceu, agora que você viu que eu vivo, não me detenhas mais. Ele sabia que Maria Madalena é igual às nossas mulheres, gostava de conversar, amados. Ele falou assim: não me segure mais, me libere, deixa de falar comigo, vai lá agora e faça o propósito, vá viver o Evangelho, que é anunciar a minha ressurreição. Maria Madalena, ela pagou o preço de estar com Cristo. Maria Madalena, ela se propôs, ela se dedicou, ela se renunciou para ser a primeira a estar com o Mestre, e o Senhor o honra, falando: estou me revelando a ti, eu venci a morte, eu estou vivo, vá e anuncie o Evangelho, vá lá com os discípulos e conte tudo para eles, aquilo que você presenciou. Ela foi a pioneira, ela foi a escolhida, ela foi a separada. Foi ela quem anunciou os apóstolos, amados. Ei, se você quer viver algo sobrenatural de Deus, se você quer viver aquilo que ninguém jamais viveu, se você quer experimentar aquilo que ninguém experimentou, ei, se dedique à obra do Senhor, se entregue de coração, tenha um coração humilde, tenha um coração disposto a servir e adorá-lo. Tire essa placa de igreja que é no teu coração, tire essa capa de crente, tire essa capa de ser o servo, seja servo, viva o serviço, viva a honra, viva a gratidão, que você vai ver o que o Senhor vai fazer sobre a sua vida. Aleluia. Primeiro dia, primeiras horas, Cristo a escolhe. Conclusão: vi o Senhor. Maria achou o que estava procurando. O seu choro acabou, a sua angústia acabou. Só precisamos buscar Ele no lugar certo e de maneira certa. Talvez Maria estava chorando porque ela estava procurando o Senhor dentre os mortos, mas o Senhor não estava mais morto, o Senhor já vivia. Talvez eu e você, nós estamos chorando, nós estamos vivendo na angústia, porque eu e você nós temos buscado a Cristo no lugar correto, nós temos buscado coisas dessa terra que vai passar, mas aquilo que é eterno, aquilo que fica, aquilo que edifica, aquilo que traz vida, aquilo que traz vida, aquilo que traz alegria, isso nós não temos buscado. Mas nessa manhã o Espírito Santo te dá a oportunidade de você começar a buscar o que é verdadeiro, buscar aquilo que vai romper muralhas e barreiras na sua vida. Basta você tomar posse dessa palavra e deixar o Espírito Santo se manifestar no teu coração. Amém? Eu convido você para ficar de pé, com os olhos fechados, coloque a mão no teu coração. Eu quero orar com você nesta manhã.
Deus, Pai Santo, Pai querido, nós queremos Te glorificar e Te louvar, Senhor Jesus, por esta manhã. Meu Deus, eu quero agradecer, meu Deus, por aqueles que estão aqui, por aqueles, meu Deus, que estão nos seus lares, que estão, meu Deus, sendo ministrados por essa palavra. Meu Deus, nós entendemos, meu Pai, que muitas vezes nós temos buscado ao Senhor num lugar onde o Senhor não está mais. Talvez nós olhamos para a cruz e tentamos enxergar o Senhor crucificado, nós olhamos para as circunstâncias de nossas vidas e ali nós não enxergamos a vitória, nós não enxergamos o Espírito Santo a cura, nós não enxergamos o Espírito Santo uma porta de emprego aberta, nós não enxergamos, meu Deus, a libertação, meu Pai, sim, meu Deus, dos nossos queridos. Porque talvez nós temos olhado, meu Pai, para a cruz e o Senhor crucificado. Mas nessa manhã, meu Pai, o Senhor nos ensina que devemos de olhar, meu Pai, para onde verdadeiramente o Senhor está, que é sentado à destra do trono. É lá no alto, papai, é lá nos céus onde o Senhor está sentado, olhando, meu Deus, recebendo o nosso louvor e a nossa adoração e falando: filho, filha minha, não chores, papai está aqui, papai está vendo o seu choro, papai está vendo a sua angústia, papai está vendo aquilo que você está passando. Não se preocupe, porque eu venci a morte, e assim como eu venci a morte, você também vai vencer, você também vai passar por essa, você também vai virar a página. Ei, nessa manhã o Senhor diz que Ele está virando a página da sua vida, e você vai viver aquilo que Ele realmente criou, e aquilo que Ele determinou para que eu e você venhamos viver. Espírito Santo nos ensina a termos uma vida de gratidão. Ensina-nos, o Espírito Santo, teu povo, ensina, meu Deus, aos seus, a ter um coração como Maria Madalena teve, um coração grato em te servir, um coração grato, independente das circunstâncias, de querer estar em tua presença. Eu quero deixar no momento você a sós, para que você venha falar com teu Espírito Santo. Se quiser aumentar o volume, se quiser colocar um louvor ou esse fundo, mas é necessário que você faça a diferença. Se você não abrir a boca sua, se você não deixar o Espírito Santo falar através dos seus lábios, através da sua língua, nada vai mudar. Ei, eu quero dizer para você que aquela mesma unção que teve, aquela mesma atitude que Maria teve, esta é sua madrugada. Esse é o primeiro dia da sua semana. Essa é a primeira oportunidade que você tem de você falar com Ele. Se acerte com o Espírito Santo, se acerte com o Pai nesta manhã. Se você precisa pedir perdão a Ele, peça perdão a Ele nesta manhã. Se você precisa se entregar, se você precisa se quebrantar diante do Pai, agora é o momento de você fazer isso. Ei, porque hoje é domingo, hoje é o primeiro dia, é a primeira hora do dia, é a primeira oportunidade que você tem de fazer tudo diferente. Mas é você quem vai fazer isso e não sou eu. O Espírito Santo está aqui e Ele vai te ajudar. Venha, Senhor Jesus, falar com o teu povo. Venha o Espírito Santo ajudar aquele que está aqui, meu Deus, clamando a Ti. Espírito Santo, vem ajudar aquele que está, Senhor Jesus, querendo a Tua direção, querendo, Espírito Santo, encontrar a Ti, Pai. Queremos entregar nesta manhã, Pai, tudo aquilo que limita a nossa busca diária contigo. Queremos nessa manhã, Senhor Jesus, apresentar diante do Teu altar aquilo que nos bloqueia. Queremos entregar a Ti, Senhor Jesus, a grande pedra do sepulcro, para que o Senhor possa se manifestar e o Senhor possa, meu Deus, romper as barreiras que nos impedem de buscarmos a Ti. Nós queremos apenas Te buscar e Te servir. Coloque as mãos para frente. Deus, Pai,
que a tua graça, meu Deus, que o amor de Cristo e a doce consolação do Espírito Santo possa estar sobre nossas vidas para o todo sempre. Leve, papai amado, os teus filhos, os teus servos, diante dessa graça, diante dessa palavra, que possamos ser confrontados para uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude. Uma semana abençoada a todos, em nome de Jesus. Amém.